teses defendidas no governo Bolsonaro era fechar essa televisão. Porque que era chamada de TV Lula. Foi TV Lula, TV Lula, e sempre foi. E se não me engano, desde 2002, se eu estiver errado, eu acho que essa notícia que eu vou falar para vocês é uma forma de vingança por não terem aceito o show da Janja. Que a Janja, quando ela chegou no primeiro damastério, tá certo, professor? Eu estou inventando essa palavra agora. Quando ela entrou no seu primeiro damastério, ela já chegou lá na EBC, né, que é o Canal Brasil, tentou fazer o show da Janja, mas não colou. Eu sei que a Cissa Guimarães está fazendo Sem Censura, que um dia foi da Leda Nagli, né? Agora, é engraçado que a televisão que tem um programa que chama Sem Censura pratica isso que eu vou contar para vocês agora. Funcionários da empresa Brasil de Comunicação, a EBC, acusam a direção da Agência Brasil de censurar a notícia sobre suspeita de fraude em licitação do governo. O caso aconteceu nesta semana, quando o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, suspendeu uma licitação de 197.700.000 da SECOM, a qual a EBC é subordinada. A notícia saiu nos principais portais de notícias do país, menos na Agência Brasil, que distribui textos e imagens a centenas de veículos de comunicação. Internamente, repórteres da EBC questionaram a ausência do tema no noticiário e foram informados de que o veículo não trataria do assunto. Agora, a EBC não é do PT, né, Geisiane? A EBC é do povo brasileiro. É melhor que não fosse, é melhor que não tivesse. É melhor que isso tivesse sido acabado já. Como isso eu me reservo. O Bolsonaro disse que ia acabar com essa TV, não acabou, e agora ela voltou a ser a TV Lula. Exatamente esse é o meu ponto, né? Lembra que ontem nós conversamos a respeito da SECOM, né? Sobre a ausência de necessidade da SECOM existir, uma vez que é um órgão de propaganda. Mas não tem coisa melhor que órgão de propaganda do que uma TV financiada com dinheiro do governo, que não é do governo, uma vez que a máquina estatal não tem a capacidade de produzir dinheiro. Ou seja, ele não sai da casa dele, pega um ônibus e fornece algum tipo de serviço para receber um salário, como nós todos fazemos. Então, esse dinheiro sai de onde? Dos nossos bolsos. E aí, você mencionou a Cissa Guimarães. A Cissa Guimarães, ela ganha 70 mil por mês. Jairo, quero falar do meu contrato. Augusto Nunes, vamos reconversar. Porque ela faz do... Não é fake news ter o Sem Censura na TV da censura? Exatamente. É fake news o negócio desse aí. E não só a questão da censura, tá? Quando a gente coloca a questão da censura, nós Setentinha? temos que lembrar... Setentinha, tá bom, não tá não? Cicinha tá bem, hein? Nossa Senhora. Tá bem ela de bolso, não tá não? Nossa. Por ano, isso dá 840 mil reais que sai dos nossos bolsos. Quando a gente está falando de censura, é importante a gente falar que junto com ela sempre virá a manipulação da notícia. Por que não pode se veicular determinadas informações no canal do governo? É a primeira coisa que a gente tem que pensar. Por que isso não pode ser dito? Então, toda vez que a gente está falando de censura, nós estamos falando que existe um grupo de poder, um grupo que tem muito dinheiro e muito poder nas mãos, que quer manipular a informação, quer manipular a notícia. Por que quer manipular? Por que o povo não pode ter acesso à verdade? Então, assim, são questões que a gente tem que levantar e não surpreende, tá? Porque, mais uma vez, o país já está nesse estado de censura, então é evidente que se tem uma TV, que é a TV Lula, que eu não sei também porquê, né? Porque era uma das promessas de fato do Bolsonaro e é uma das falhas, não ter extinguido ela fica só fazendo propaganda política para todo o governo federal e todo mundo que está em conluio com o governo federal. Caio Mastro Domênico, você já deu entrevista na EBC, por acaso? Não. Alguém aqui já deu entrevista na EBC? Professor Marcelo Solano, quando foi isso aí? Foi no governo de quem? Foi no governo do Bolsonaro, quando se tratou da questão da moeda única do Mercosul.
Aí eu botei meu posicionamento e defendi. O Bolsonaro não queria moeda única na época. Porque ele estava falando da possibilidade de ter uma unidade, uma espécie de unidade real de valor que pudesse ter um foco e um parâmetro entre os países. Porque a pretensão do Bolsonaro não era nem ficar no Mercosul, era ir para a OCDE. Aí eu falei, mas eu não sei se agradou muito, porque tinha muito petista lá dentro. Você foi lá nas instalações da eles me ligaram. Foi pro telefone? Me ligaram e nós fizemos... Foi no programa de quem, o senhor lembra? Não lembro. Não lembro. Mas o que o senhor achou dessa notícia, professor? Qual? A notícia é que a IBC não pode dar a notícia. Olha, primeiro está configurado a SECOM da maneira... É a liberdade de prensa. É mais ou menos isso. Na IBC vale a liberdade de prensa. Eu vou falar, você é prensado. Olha, primeiro, quando você fala da SECOM, a SECOM é interessante para ter uma secretaria de comunicação para que o povo exija esclarecimentos do governo. O que é completamente diferente de ter uma secretaria de comunicação que tem o papel de ser o Ministério da Propaganda, em que ele fica propagandeando aquilo que ele julga que o povo deve saber acerca do que o governo faz e, em especial, daquilo que o governo não faz e deveria fazer. Ou seja, é o Ministério da Propaganda. Ora, o mais assustador em relação a isso é você ter uma agência de notícia vinculada a esse Ministério da Propaganda. Por quê? Se você tem apenas um conjunto de burocratas pensando em como enganar o povo, vamos colocar que seja isso, ficticiamente, quando você é louco de fazer uma afirmação dessa, não vou ser preso, né? Apesar de as pessoas identificarem concretamente, se você tem apenas um grupo de burocratas descobrindo formas de manipular a informação, isso não tem efetividade nenhuma se você tiver um braço concreto, um braço prático que possa levar essa informação para o povo. Então você tem algo que é uma rede de notícias, que tem TV, tem rádio, tem tudo aquilo pago pelo povo apenas para que o governo de plantão faça a sua propaganda. Não é nem enganando o povo acerca daquilo que ele faz, é enganando o povo escondendo aquilo que ele fez. Perfeito. E que o povo deveria saber. A função de uma secretaria de comunicação deveria ser esclarecer, mediante medidas da sociedade, para dizer, agora você vai explicar. Seria quase não o Ministério da Propaganda, mas o Ministério da Satisfação. Da Satisfação. O Ministério da Satisfação. Agora, Caio, não era melhor passar Chaves? Sinceramente, nessa notícia existem alguns pontos que eu acho que a gente deve se atentar. A gente está falando de 197 milhões em suspeita de um contrato fraudulento. Isso é sem querer querendo. É muito dinheiro, isso é dinheiro para mais de geração. Se a gente for por esse parâmetro, realmente isso aqui não é nada, né? Porque o que eles gastam viajando, o brasileiro não come durante a vida. Mas eu me chamo muita atenção pelo modelo que está voltando. O PT voltou, o Brasil voltou, o amor voltou e a corrupção voltou. Né? Eu não sei como esses jornalistas... Dá 29 kits de joias do Bolsonaro. Olha aí, tá vendo? 29 kits de joias do Bolsonaro. Se o preço estiver correto. 29, hein? 29. Se o preço estiver correto. Preço sem estar inflado. Eu tô jogando aquele preço de 6,8, que o Dantas falou que vale menos. Que vai descer para 250 mil, talvez. Mas se for 6,8, essa licitação aí, essa maracutaia, dava 29 conjuntos de bens do Bolsonaro. Ou não é um motivo para um estardalhaço nos veículos de comunicação, nesse nosso consórcio brasileiro de mídia? Mas não vai acontecer. E eu quero parabenizar esses repórteres que, ainda que internamente, tiveram a coragem de trazer esse questionamento sobre isso, porque provavelmente, se descobrirem ou se vier a público quem são esses repórteres, terão as suas cabeças cortadas, muito provável perderão a posição dentro da agência. Por quê? Porque este é um governo que não se preocupa com a ala técnica. Ele se preocupa em aparelhar politicamente, ideologicamente, todas as instituições. E é isso que nós estamos vendo aqui. Será que esses são concursados, Bruno Musa, os que fizeram a denúncia? Eu não tenho a menor estabilidade, né? Não tenho a menor ideia, mas esse é um ponto que eu tinha levantado, que o Caio colocou. Me espantou realmente essas pessoas lá de dentro levantarem essa bola. Deve ser concursado. Me espantou isso. Eles têm estabilidade. A gente não vê isso em televisão privada, ou privada que está sendo estatizada aí entre... às vezes você olha... Privada. Então, isso é algo que vale a pena a gente até por curiosidade ir atrás, mas uma das coisas que, bom, acho que todo mundo colocou já pontos importantes, mas seguindo na linha da Geise aqui,
Isso aqui é uma máquina de propaganda. Eu vou colocar minha ignorância total em público aqui, tá? Eu não tenho a menor ideia onde se assiste essa televisão. Eu já não sei mais o canal da Globo. Na parabólica então eu não tenho a menor ideia. Ninguém sabe. Eu assisti uns documentários ali. São vários, na verdade, porque eles também cedem espaço para as TVs universitárias. Então, uma parte do canal é ocupada pela programação da TV Brasil, da EBC, e outra parte é ocupada pela TV USP, pela TV das universidades. Canal 2, tem uma variabilidade. Enfim, não tenho a menor ideia. Mas isso é uma máquina de propaganda pura, e o pior é que, usando o nosso dinheiro para passar uma mensagem contra aquilo que uma ampla camada da sociedade defende. Então ele usa o teu dinheiro de maneira forçada para usar imagens e notícias contra você. E para onde a gente pode correr? Não tem como correr para isso. E interessante também que essa Agência Brasil, eu fui olhar, ela é uma agência pública de notícia que fala em honestidade, precisão e clareza. Então, se ela descobre uma licitação fraudulenta de quase 200... Eles tinham que falar que eles são uma agência de escurecimento, escureza. Exatamente. O que vocês acharem melhor? Eu gosto de dar nome aos bois mesmo. Então, se você pegar... O cara descobriu lá uma licitação que pode vir a ser fraudulenta, ou já é fraudulenta, aonde fala honestidade, precisão e clareza? De novo, somos completos. É o que a gente estava falando aqui, Caio, antes de entrar no ar. Nos usam totalmente o nosso dinheiro para financiar causas que vão diretamente contra o que nós defendemos. Então, isso é simplesmente um absurdo. E eu concordo com você quando você falou, Pavinato. Uma das teses defendidas no governo Bolsonaro era fechar essa televisão. Porque que era chamada de TV Lula. TV Lula, e sempre foi. E se não me engano, desde 2002, se eu estiver errado, eu acho que ela drena por volta de 1 bilhão ao ano o custo dessa televisão. Então, eu acho que falhou nesse ponto de não fechar. Porque isso aqui, de novo, vem piorando e o governo utiliza isso como meios, claro. Não apenas para notícias, mas para usar o nosso dinheiro para desvio, disfunção deles. 1 bilhão dá quase 60. O Estado contra o povo. 1 bilhão dá 60 estojos de joias do Bolsonaro. Sabe qual é o detalhe? Por ano.